Oi. Oi. Hoje a gente inaugura mais uma sessão, mais uma categoria do A Tela que Habito. Nossos clássicos. Por que nossos clássicos? Nossos. Porque não são necessariamente filmes que são considerados clássicos pela humanidade, mas são considerados clássicos por nós. Mas hoje a gente começa com um clássico, clássico de verdade. Clássico pra ninguém botar defeito. Clássico pra ninguém botar defeito. Assim? Assim acho que dá. A escolha desse filme pra inaugurar a categoria, além de ser um clássico dos clássicos, ainda é meu filme preferido da vida. Casablanca porque é um clássico. Porque foi um filme que inaugurou muitas coisas que hoje em dia são consideradas clichês e aspectos do cinema que foram incorporados posteriormente. Sim. A partir desse filme. Além disso, ele foi feito durante a guerra e foi um dos primeiros filmes a serem abertamente antinazismo. E, além de tudo, ele foi feito enquanto o nazismo estava rolando no mundo. O filme foi feito todo em estúdio. Tem uma ou duas cenas só que foram feitas externas do avião. Numa época que Hollywood era considerado... os filmes feitos nessa época eram considerados cinema de ouro. Porque era uma época muito prolífera do cinema e que, principalmente pela conjunção de personalidades praticamente do mundo inteiro, principalmente fugindo da Europa, por causa da guerra. No elenco, inclusive, apenas 3 atores eram americanos, o Humphrey Bogart e outros 2. O enredo do filme. O filme se passa na mesma época que ele é filmado, em 1942. O país é Marrocos, a cidade de Casablanca, porque Marrocos e Casablanca eram rota de fuga de quem estava fugindo de Paris, que tinha acabado de ser ocupada pelos alemães, para ir pela África e tentar chegar em Portugal, para de Portugal tentar pegar um navio para ir para os Estados Unidos. Então o filme se passa ali, as pessoas às vezes elas chegavam em Marrocos para tentar fugir, mas elas não conseguiam fugir, então elas acabavam ficando por ali. E o personagem principal, que é do Humphrey Bogart, que ele chama Rick, ele tem um bar, ele está lá lindo e sorridente no bar dele um dia, e aí entra pela porta Ingrid Bergman. E você entra em cena, você descobre que eles tiveram um romance em Paris, logo quando os alemães invadiram Paris, e Ilsa sumiu de Rick, e Rick nunca mais soube de Ilsa, ele ficou com o coração partido e amargurado. Virou uma pessoa rancorosa e ranzinza para sempre. Sim. E aí você descobre, durante o filme, gente, a gente vai dar spoiler, porque, desculpa, um filme de 1943 clássico, não tem como não dar spoiler. Tem mais de 70 anos que vocês poderiam ter visto esse filme. Não viram, então sinto muito. E aí Rick descobre que, na verdade, Ilsa sumiu porque Ilsa era casada. Olha! Meu Deus do céu! O marido dela era um líder da rebelião, né, contra o nazismo, e ela achava que ele tinha morrido. E aí ela se relacionou com o Rick por causa disso. Ela achava que ela era viúva, e pode. Aí quando ela descobriu que ela não era viúva, aí ela fugiu, escafedeu-se. Oi, gente, o seguinte, antes disso tudo, antes de Ilsa entrar na vida de Rick novamente, Rick recebe um amigo dele, que também é meio espião, você não sabe muito bem o que ele é, que ele conseguiu roubar... Ele conseguiu roubar dos alemães 2 cartas de trânsito. Esse documento não existiu de verdade, é coisa fictícia do filme, aceita que dói menos. As pessoas que possuíam essa carta de trânsito, elas tinham livre acesso para chegar a Portugal e para ir para as Américas. Então essas cartas valiam muito dinheiro. E ele chega e fala que ele roubou as cartas, que ele está sendo procurado pelos alemães e que é para o Rick esconder essas cartas, porque ele confia no Rick, obviamente, porque ele é o nosso herói. E beleza, só que aí ele morre. Ele morre, e aí o Rick fica lá com essas cartas. O que fazer com essas cartas? E nesse momento da história, o Rick, você percebe claramente que ele é um cara que só pensa em si mesmo, que quer levar vantagem em tudo, que não se preocupa com os outros e que aparentemente tem um coração de pedra. Ilsa entra na vida dele, com o marido, obviamente, né? Porque tem que ter drama. E aí Ilsa fala pro Rick que eles precisam fugir para Portugal. Eles têm que sair de Casablanca, ela e o marido. E ela fica sabendo que ele tem as cartas. E ela fala, gente, precisa das cartas. E aí no meio disso o amor vai reacendendo a chama, vai revivendo novamente, aí entram outras. Foi uma coisa, né, mal acabada. Foi muito mal acabada, gente, coisa mal acabada, mal resolvida, não tem jeito, volta mesmo. A gente tem nesse revival uma das cenas mais marcantes da história do cinema,
Ela gerou, ela criou uma das maiores lendas também que existem na história do cinema. Uma das maiores citações erradas da história do cinema, juntamente com Luke, I am your father. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Sim. Para esse vídeo, a frase é Play it again, Sam. Toque novamente, Sam. Rick nunca falou isso. Nem Ilsa falou isso. Ninguém fala isso. Explique o que acontece. A Ilsa pede pra ele tocar a música, que é As Time Goes By, ao Sam, que era o pianista amigo do Rick, que trabalhava no café dele. E ele era proibidíssimo de tocar essa música, porque era a música deles. E o Rick não podia ouvir essa música. Né? Porque é machão, mas não podia ouvir a música. Porque senão ele ficaria triste. Não pode. Enfim, e aí ela pede pra ele tocar, o Rick, muito machão, fala, não, pode tocar então, toca aí. Já que ela dá conta, toca. E ele fala em seguida, quando eles estão sozinhos, só ele e o Sam, ele pede pro Sam tocar de novo. Mas ele não fala play it again, Sam. Ele fala play it, Sam. Mas ele jamais fala play it again, Sam. Bom, enfim, o filme, né, ele desenvolve bastante essa questão dos aspectos de guerra. Tem uma cena, uma sequência bem legal, que eles estão no bar do Rick. E vários alemães entram, né, oficiais alemães entram, cantando uma música alemã. E de repente todo mundo que tá no bar se revolta e começa a cantar La Marseillaise francesa. A sequência toda é muito emocionante, porque realmente no set de filmagem tinha muito imigrante, a maioria era imigrante, e o pessoal cantou com emoção verdadeira e chorou de verdade, então foi aquela cena meio real. Eu acho a cena mais emocionante do filme, eu choro. Toda vez que eu vejo, eu me arrepio só de lembrar, assim, é muito, muito, muito emocionante. O filme ele não é só o romance dos dois, tem essa questão da política também, do posicionamento contra o nazismo, e eu acho que essa sequência é que realmente é o statement, né? Somos contra o nazismo. Então é legal esse aspecto histórico também, não é só um filminho bobo de amor. Não, absolutamente. Bom, gente, é isso. O filme foi um grande sucesso. Ele concorreu ao Oscar em 43, ganhou de melhor filme, de melhor diretor e de melhor roteiro. Inclusive, o roteiro, sempre que tem alguma seleção de críticos, algum prêmio, alguma coisa para eleger os melhores roteiros já feitos, Casablanca sempre está entre pelo menos os 10 primeiros. Então, apesar de todos os clichês, apesar de todo o amor brega, gente, amor é brega, mas é lindo. Então, realmente é um roteiro bem escrito. Que a música não ganhou o Oscar, porque a música já tinha sido feita, ela não era uma canção original, e o Oscar é de canção original, só vale para músicas que foram escritas especialmente para o filme. Então, As Time Goes By, apesar de ser uma das músicas mais famosas da história do cinema, nunca concorreu, nem ganhou nenhum Oscar. Mas é isso, vejam. Dentro do contexto, pensem, né, no contexto histórico, assistam de coração aberto, vale a pena. A gente indica.